Vamos contextualizar o que são medos. É importante a gente entender que todos nós seres humanos, tanto eu quanto vocês, assim espero, nós temos 4 sentimentos básicos, nós somos regidas por essas emoções básicas, que é a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. E não adianta você falar assim pra mim, Simone, eu não tenho medo. Colega, tem. Você sente medo, você sente raiva, você sente tristeza, você sente alegria. E é isso que nos caracteriza como seres humanos. Então fica tranquilo. A grande questão aqui é que existem medos que acabam nos limitando. A função natural do medo não é limitar, não é paralisar, não é fazer com que a gente fique, nesse estado de paralisação. A função do medo é nos proteger. O medo ele funciona como se fosse um estado de alerta dentro da gente. Assim que o nosso sistema interno entende que a gente está ameaçado, que a gente está em perigo, cria um processo interno para que a gente recue, para que a gente se paralise naquele momento. E tudo isso é para nos proteger, para nos manter vivos. Imagina só você, se você não tivesse medo algum. Não existe medo. Você não tem medo. Não tenho medo nenhum, Simone. Então tá. O que impede você de atravessar uma avenida movimentada na sua cidade? Por que você não atravessa uma avenida movimentada se você não tem medo? O que impede você de subir num prédio, sei lá, por exemplo, num prédio de 12 andares, de 20 andares e saltar desse prédio? Entende? Nesses momentos o medo faz sentido, né? Você não faz isso porque existe um mecanismo de defesa do seu organismo que faz você entender que aquilo te leva a uma ameaça. O grande problema é que ao longo das nossas vivências, principalmente ali na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, a gente constrói padrões de crenças, de valores que são passados pelas nossas vivências, como também pelos nossos pais, educadores, por aquelas pessoas que convivem com a gente. E ao longo desse período, muitas travas emocionais são instaladas. Algumas vivências acabam criando essas travas emocionais. E aí, por conta dessas situações, o medo ele vai tomando uma proporção diferente. E ao invés de ele ser usado como naturalmente deveria ser, só para nos proteger, ele acaba nos paralisando, como se gerasse uma limitação. Então a pessoa ela se sente totalmente paralisada, mesmo quando a situação não era para isso. Então, por exemplo, eu vejo uma barata. E aí, quando eu vejo aquela barata, por o padrão que eu tenho lá de trás, por essa trava emocional, eu paraliso diante daquela barata. O meu sistema interno não consegue entender que a barata é desse tamanho e eu sou desse. É como se eu enxergasse algo gigantesco dentro de mim. E aí eu paraliso, Então, entende que está desproporcional? E muitas vezes a gente acaba não alavancando na carreira, a gente não consegue muitas vezes abrir o nosso negócio, prosperar no nosso negócio, prosperar na nossa vida justamente por conta disso. O padrão que eu estou utilizando de medo para me proteger, para me defender, ele vem me paralisando, ele vem me mantendo naquela zona de conforto, que é justamente o local onde eu me sinto seguro, que eu me sinto confortável e tranquila, mas esse local não me traz as oportunidades que eu preciso para crescer. Então, é importante a gente entender que existe esse medo natural, esse medo que é importante, é o medo que nos mantém vivo, que faz a gente analisar que uma situação é de risco ou não, e dentro disso a gente toma decisões. E existe o medo que vai limitar, por conta de alguma vivência, alguma trava emocional instalada, talvez lá na sua infância, esse estado de medo tomou uma proporção maior e você vem deixando esses medos guiarem a sua vida.